Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Bandeirantes e jesuítas. As entradas e bandeiras. As entradas e bandeiras foram expedições organizadas no período colonial brasileiro com o objetivo de explorar o interior do território. Os bandeirantes eram os participantes dessas expedições, que tinham interesses econômicos, como a busca por riquezas minerais e a captura de indígenas para o trabalho escravo. Por outro lado, as missões dirigidas pelos jesuítas eram assentamentos religiosos estabelecidos com o intuito de catequizar os indígenas e convertê-los ao cristianismo. Os principais bandeirantes foram Fernão Dias Pais, Raposo Tavares, Bartolomeu Bueno da Silva e Antônio Raposo Tavares. Os principais jesuítas foram Manuel da Nóbrega, José de Anchieta e Antônio Vieira. As entradas e bandeiras tiveram consequências significativas para os indígenas brasileiros. Algumas das principais consequências foram: violência e genocídio. Durante as expedições, os bandeirantes frequentemente entravam em confronto com as comunidades indígenas, resultando em violência, mortes e massacres. Escravidão e exploração. Os indígenas capturados durante as expedições eram frequentemente escravizados e utilizados para o trabalho em fazendas, engenhos e em outras atividades econômicas dos colonizadores. Perda de território e deslocamento. As expedições bandeirantes avançavam cada vez mais para o interior do território brasileiro, resultando na ocupação de áreas anteriormente habitadas por comunidades indígenas. Isso levou ao deslocamento forçado dos indígenas de suas terras ancestrais, resultando na perda de suas formas de vida tradicionais. Assimilação cultural e desestruturação social. A presença dos bandeirantes e a colonização resultante trouxeram mudanças significativas nas estruturas sociais e culturais das comunidades indígenas. Muitos indígenas foram forçados a abandonar suas tradições, línguas e crenças para se adaptarem às imposições dos colonizadores, resultando em uma assimilação cultural forçada e na desestruturação de suas sociedades. É importante destacar que as consequências descritas acima não foram uniformes para todas as comunidades indígenas no Brasil, e houve variações regionais e temporais nas experiências dos indígenas diante das entradas e bandeiras. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos. resumoparaaaulas.com.br. Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Bandeirantes e jesuítas. As entradas e bandeiras. As entradas e bandeiras foram expedições organizadas no período colonial brasileiro com o objetivo de explorar o interior do território. Os bandeirantes eram os participantes dessas expedições, que tinham interesses econômicos, como a busca por riquezas minerais e a captura de indígenas para o trabalho escravo.
Por outro lado, as missões dirigidas pelos jesuítas eram assentamentos religiosos estabelecidos com o intuito de catequizar os indígenas e convertê-los ao cristianismo. Os principais bandeirantes foram Fernão Dias Pais, Raposo Tavares, Bartolomeu Bueno da Silva e Antônio Raposo Tavares. Os principais jesuítas foram Manuel da Nóbrega, José de Anchieta e Antônio Vieira. As entradas e bandeiras tiveram consequências significativas para os indígenas brasileiros. Algumas das principais consequências foram: violência e genocídio durante as expedições. Os bandeirantes frequentemente entravam em confronto com as comunidades indígenas, resultando em violência, mortes e massacres. Escravidão e exploração. Os indígenas capturados durante as expedições eram frequentemente escravizados e utilizados para o trabalho em fazendas, engenhos e em outras atividades econômicas dos colonizadores. Perda de território e deslocamento. As expedições bandeirantes avançavam cada vez mais para o interior do território brasileiro, resultando na ocupação de áreas anteriormente habitadas por comunidades indígenas. Isso levou ao deslocamento forçado dos indígenas de suas terras ancestrais, resultando na perda de suas formas de vida tradicionais. Assimilação cultural e desestruturação social. A presença dos bandeirantes e a colonização resultante trouxeram mudanças significativas nas estruturas sociais e culturais das comunidades indígenas. Muitos indígenas foram forçados a abandonar suas tradições, línguas e crenças para se adaptarem às imposições dos colonizadores, resultando em uma assimilação cultural forçada e na desestruturação de suas sociedades. É importante destacar que as consequências descritas acima não foram uniformes para todas as comunidades indígenas no Brasil, e houve variações regionais e temporais nas experiências dos indígenas diante das entradas e bandeiras. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br, com matérias para aulas, estudos e trabalhos. resumoparaaaulas.com.br